Oi, pessoal. Então nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, que é o nosso conteúdo que ficou, tá? Então, o Plano Nacional de Educação, ele é um documento que vigora de 10 em 10 anos, então ele é trocado. O último Plano Nacional de Educação nosso aprovado foi de 2014, então ele vai vigorar até 2024, tá? Então, o que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação, ele tem validade de 10 anos e ele estabelece, então, diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na área da educação. Então, o que é muito comum e muito famoso dentro do Plano Nacional de Educação são as metas que são estabelecidas para que o processo de aprendizagem realmente aconteça. Então, são 20 metas, tá? Nós vamos falar depois as metas, quais são as metas do Plano Nacional de Educação. Então ele é composto por 20 metas que abrangem todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior, garantindo foco em questões especialmente importantes, como a educação inclusiva, o aumento da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a capacitação e o plano de carreira dos profissionais da educação. Eu vou colocar depois esse arquivo aqui no grupo, porque é um arquivo diferente da apostila. Então eu vou colocar lá no grupo para vocês poderem acompanhar na hora da aula, tá bom? Então, na educação infantil. No que diz respeito à educação infantil, o Plano Nacional prevê que até 2016... Olha, o Plano Nacional começou em 2014, a primeira meta da educação infantil venceu em 2016, que todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos deveriam estar matriculadas na pré-escola. Além disso, o plano estabelece que a oferta de vagas em creches seja ampliada em 10 anos, de forma a atender no mínimo 50% das crianças com menos de 3 anos, já que a faixa etária de 3 anos não é obrigatória, né? Então, nós temos... que até 2016 todas as crianças de 4 e 5 anos já fossem atendidas sem fila de espera, tá? Apesar de ser etapa obrigatória. Não foi cumprida essa primeira meta, porque nós ainda temos escola com municípios com fila de espera de 4 e 5 anos. E atender pelo menos, ou que fosse ampliada, 50% das vagas para atender as crianças de 0 a 3 anos. Tá? No ensino fundamental, nesse caso, a meta determina que até o último ano de vigência do plano, toda a população brasileira de 6 a 14 anos de idade deve estar matriculada no ensino fundamental, com duração de 9 anos. Além do mais, taxa de conclusão dessa etapa deve ser de ao menos 95%, garantindo a formação básica dos alunos da idade correta. Então, toda a população brasileira de 6 a 14 anos de idade deveria estar matriculada no ensino fundamental. Regra essa que 97% dela foi cumprida, tá? Ainda é uma meta em defasagem, nem todas as crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas, mas é uma meta que conseguiu atingir aí quase 100%, tá? No ensino médio, a proposta era que todos os brasileiros entre 15 e 17 anos estejam frequentando o ensino médio. Dessa meta, apenas 84% foi cumprido. Nem todos os alunos entre 15 e 17 anos estão matriculados no ensino médio. Meta para a educação especial ou educação inclusiva. A proposta era que... O plano também prevê que todas as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, que é a idade da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a gente já viu que a educação especial ela está no meio de todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. Então, todas as crianças de 4 a 17 anos com algum tipo de deficiência, transtorno de desenvolvimento, habilidades especiais ou superdotação deveriam ter acesso à educação básica e o atendimento especializado. O status dessa meta é que 82% disso foi cumprido, tá? Então, não conseguimos chegar ainda no total da meta. Mas a ideia é que todos esses alunos tenham contemplado o atendimento educacional especializado. Na alfabetização, a meta era que todas as crianças do país, até no máximo o final do 3º ano do ensino fundamental, estivessem alfabetizadas. Mudança que veio com a BNCC. Então, o Plano Nacional de Educação previa
esse atendimento, essa alfabetização até o final do terceiro ano. O Plano Nacional de Educação previa até o terceiro ano, mas a BNCC ela veio com o termo antecipação da alfabetização e trouxe essa alfabetização então até no máximo o final do segundo ano do ensino fundamental. Depois disso, a criança vai começar a aprender gramática, tá? Então, até aqui não é mais terceiro ano. Então, lá na prova do concurso, se perguntar em relação ao Plano Nacional de Educação, até o terceiro ano. Se perguntar em relação à Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, nós vamos ter a antecipação da alfabetização, que vai até o segundo ano do ensino fundamental. Então, não esqueçam disso. Como o edital de vocês pediu só o Plano Nacional de Educação, então possivelmente ele vai pedir do PNE, tá? E não vai pedir da BNCC. Mas se for pedir, vocês já sabem qual é a resposta. Depois a gente tem a educação a educação integral, né? Pretende disponibilizar educação em tempo integral em metade das escolas públicas do país. Então, metade das escolas públicas do país deveria ter educação em tempo integral. Apenas 15% dessas escolas conseguiram contemplar. Nem todas as escolas têm educação em tempo integral, a proposta é que seja educação em tempo integral, mas apenas 15% das escolas conseguiram colocar isso em prática, dos estados, né? Parceria, em colaboração entre estados e municípios. Aprendizagem adequada na idade certa. O plano também visa conquistar melhores médias nacionais para o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Nesse caso, as metas também são progressivas e bianuais. Nesse caso aqui, as avaliações de aprendizagem, ela é feita com as avaliações externas. Então, a prova Brasil, a prova ANA, o Enem, então servem para avaliar como é que está o processo de aprendizagem naquela etapa da educação básica. E aí, o que eles fazem? Eles aplicam a prova, coletam os dados e a partir dessa coleta dos dados é que eles disseminam a informação. Então, aí eles dizem, o primeiro ano, a escola tal tem o IDEB número tal, ou seja, a média do IDEB. Então, eles fazem isso, eles conseguem essa média com a aplicação dessas provas externas, tá? A escolaridade média, o Plano Nacional de Educação prevê um incremento na escolaridade média da população entre 18 a 29 anos, de forma a atingir 12 anos de estudos até 2024. Essa meta abrange moradores de zonas rurais, regiões com menores taxas do país e os 25% mais pobres, além de nivelar esse indicador entre negros e não negros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia. Essa meta, ela conseguiu atingir 8% da população dos moradores dos mais pobres, 9% dos negros e 9,3% para a população, para a região de menor escolaridade. Então, ela conseguiu atingir dentro da proposta da educação de jovens e adultos para os que não tiveram acesso na idade própria. A alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. A taxa de alfabetização de jovens e adultos com 15 anos ou mais deveria ser de 93% até 2024. O Plano Nacional pretende erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 13,5% a taxa do analfabetismo funcional no país. Essa meta aqui é uma das metas que nunca vai ser cumprida, porque erradicar o analfabetismo no Brasil significa acabar com ele. E a gente sabe que isso nunca vai acontecer. O analfabetismo funcional são as pessoas que são analfabetas, mas têm vida ativa na sociedade. O letrado, o analfabeto letrado, então ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe calcular, não sabe, mas ele tem vida social ativa, tem profissão, trabalha. Então a ideia era reduzir isso, tá, em 13,5%. A EJA integrada à educação profissional, o plano também enfatiza alinhar o ensino fundamental e médio profissionalizante, de modo que menos de 25% das matrículas de educação de jovens e adultos integrem seus aprendizados até 2024. Então, a proposta é fazer com que a educação de jovens e adultos faça uma aliança com a educação profissional. Então, que o adulto, ao procurar a EJA,
tenha a oferta da educação integral, da educação profissional, e que ele possa fazer então uma aliança aí entre a educação profissional e a educação de jovens e adultos. Essa meta também foi cumprida bem pouco, 3,3%. A educação profissional, nesse caso, a meta é triplicar as matrículas nos cursos técnicos de nível médio, assegurando a qualidade de educação e um crescimento de 50% do número de vagas em escolas públicas. Até 2024, a intenção é chegar aos 5.224.584 alunos matriculados na educação profissional. Então, o Plano Nacional de Educação, além dele defender a ideia de juntar o ensino, a educação de jovens e adultos com a educação profissional, também ampliar o número de vagas, garantindo que até o final do período de vigência, que é 2024, todas essas pessoas estejam, que seja maior o número de vagas na educação profissional. A educação superior, o Plano Nacional para a Educação Superior, que envolve a população entre 18 e 24 anos, determina o crescimento da taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33%. Nesse sentido, 40% das novas matrículas devem ser em escolas públicas. Então, a ampliação também e a facilidade para a matrícula na educação superior. Titulação de professores da educação superior. O Plano Nacional também prevê mais mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior, atingindo 75%. Além disso, o quadro deve ser composto por no mínimo 35% de doutores até 2024. Isso no ensino superior, tá? A titulação dos professores, que hoje é 1/3 do corpo docente, precisa ter titulação de mestre ou doutores. A proposta da LDB, do Plano Nacional de Educação, é que 35% desses professores sejam doutores. Pós-graduação. Essa meta determina um aumento gradual do número de professores matriculados em curso de pós-graduação, estrito sensu, de modo a atingir a situação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, a proposta era aumentar a oferta da pós-graduação estrito sensu. Coisa que também não foi cumprido, né? Já que a maioria dos estados cortaram verbas para as universidades públicas, principalmente na questão de mestrado e doutorado. Formação de professores. Nesse ponto, o Plano Nacional de Educação garante uma parceria entre a União, os estados e os municípios para a criação de uma política nacional de capacitação dos profissionais da educação, até 2024, para que todos os professores da educação básica possuem curso superior. Além disso, espera-se que todos os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio possuam formação superior na área em que lecionam. Então, aqui a gente tem duas situações. Nós temos a admissão mínima, que é a formação de docentes ou magistério, mas a proposta do Plano Nacional de Educação é que até 2024 todos os professores que já integram o quadro próprio do magistério tenham a educação superior. Isso não limita, não corta o ingresso do aluno que tem o magistério ou da pessoa que tem só o magistério para assumir o concurso público. A proposta é que até 2024 todos os professores da rede municipal ou da rede estadual sejam licenciados, tenham curso superior, tá? Não é licenciatura, ele fala de curso superior, tenha curso superior. Então a proposta é que todos eles tenham. Formação continuada e pós-graduação de professores. O Plano Nacional diz ainda que até 2024, metade dos professores da educação básica devem ter uma pós-graduação direcionada à sua área de conhecimento e 100% dos docentes devem ter uma formação continuada. Formação continuada que já é prevista lá na LDB, diz inclusive que os estados e municípios devem prever essa formação no próprio ambiente de trabalho ou então em parceria com uma instituição de ensino superior. De preferência ela vai ser de forma presencial, mas ela também vai ser admitida como forma de alternância.
a educação à distância, tá? Então, a ideia, a proposta do Plano Nacional é que até 2024, metade dos professores tenham uma pós-graduação, então uma especialização na tua área de formação, ou na área da educação, né? Lá na meta anterior, na meta 15, que eu acabei esquecendo de citar para vocês, ele disse que os professores do ensino médio, do ensino fundamental, anos finais de ensino médio, tenham formação superior na área que leciona. Às vezes a gente acha que é raro, mas, por exemplo, nós temos professores de história que lecionam filosofia e sociologia. Nós temos professores de matemática ou de biologia que leciona outra física, química, né? Áreas afins. Então, a proposta é que os professores sejam formados na área de atuação, tá? Meta 17 é a valorização do professor. Essa meta está relacionada à valorização dos profissionais do magistério, das redes públicas da educação básica, por meio de uma equilibração salarial com outros profissionais que possuem escolaridade equivalente. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o prazo se encerra em 2020, então esse ano. Então, a proposta vocês viram que agora teve o reajuste do piso salarial, justamente em consonância com o Plano Nacional de Educação, porque o prazo final para regularizar o salário era a proposta vigente, né, de equiparar o salário com outras pessoas que já tenham o mesmo grau de formação, né? Então, foi alterado esse ano já o plano de carreira, tá? O salário base. Depois, a meta 18, que é o plano de carreira. O plano também determina até 2016 a criação de um plano de carreira para os profissionais de educação básica e superior. Isso aqui é previsto lá no Estatuto do Servidor Público, seja municipal, seja estadual. Então, ele vai prever isso e aí o professor vai ter um plano de carreira, tá? Avança a cada tempos, tem estágio probatório, depois do estágio probatório ele começa a ter gratificações de acordo com os anos de trabalho, de acordo com as etapas da carreira. 19 prevê a gestão democrática, uma gestão democrática de educação que deve englobar critérios técnicos de médio e desempenho, além de consultas à comunidade escolar. Para isso, prevê recursos e apoio do governo federal. A gestão democrática que nós estudamos em uma das nossas aulas, né? E aí nós vemos que para acontecer a gestão democrática, precisa acontecer as instâncias colegiadas, precisam ter e bem ativa. A gestão democrática que só acontece no ensino público, na educação privada não existe gestão democrática. Então, a gestão democrática conta com o Conselho Escolar, a APMF, Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil. Conselho Escolar, que é o órgão máximo dentro da escola, a autoridade máxima. A APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, que é o órgão que representa a comunidade. Conselho de Classe, que é o órgão que representa os professores, e o Grêmio Estudantil, que é o órgão que representa os alunos, tá? Então, essa gestão democrática do ensino, ela precisa acontecer de forma que a parceria entre escola e comunidade e todos os envolvidos no processo de educação aconteça. Financiamento da educação. Uma das metas mais ambiciosas do Plano Nacional de Educação que sustenta boa parte dos demais objetivos, visa ampliar o investimento da União em educação pública, de forma a atingir 7% do Produto Interno Bruto até 2019, e o equivalente a 10% do PIB até 2024. A gente sabe que o investimento atual da educação a União, ela não pode liberar nunca menos do que 18% dos impostos arrecadados e Estado e município 25%. Então, são as verbas que são destinadas. A ideia do Plano Nacional de Educação é aumentar isso em 10%, tá? Tanto para o federal quanto para o municipal e o estadual. Então, o Plano Nacional de Educação ele é um projeto que envolve responsabilidades compartilhadas entre União, Estado e município. Então, cada um tem a tua parcela de contribuição e os três, como a própria LDB diz, trabalham em regime de colaboração. Tá?
Então, do Plano Nacional de Educação, é isso. O importante é vocês saberem essas 20 metas. Lá na apostila de vocês tem as 20 metas. Eu vou liberar esse arquivo aqui para vocês também, que ele detalha mais cada meta e a porcentagem de que foi atingida, porque geralmente no concurso ele pode pedir o que é a meta, né? Então, do jeito que eu expliquei para vocês, cada uma das metas e se foi atingida e se não foi atingida, geralmente eles pedem. Então, por exemplo, a matrícula da educação infantil que deveria ser para todo mundo dos 4 e 5 anos. Essa meta não foi cumprida ainda. Tem municípios que ainda deixam a desejar a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos, né? Então, algumas metas que não foram cumpridas. Então, olha, quando vocês pegarem a apostila, olha lá quais são as metas. Esse arquivo que eu vou postar para vocês é bem atual, eu peguei do site do Ministério da Educação. E ele tem o que foi cumprido, o que não foi cumprido, os gráficos, as tabelas do cumprimento de todas elas, tá bom?